Ora então, novamente, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao último dia da Academy Open Week 2025. O webinar de hoje vem falar-nos sobre o direito e profissionalização da arbitragem e decorre no âmbito da pós-graduação em Direito do Desporto da Autónoma Academy. Quero desde já agradecer a presença de todos os nossos oradores e professores convidados, nomeadamente o professor Alexandre Mestre, coordenador desta pós-graduação, e a quem passo a palavra e a quem peço também para apresentar os nossos convidados. Um excelente webinar a todos e muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem presentes. Conforme a Patrícia bem disse, este evento insere-se na nossa pós-graduação de Direito do Desporto, que arranca no próximo dia 24 para a sua 10ª edição e, como todos os anos sucede, temos este momento de pré-arranque. Foi escolhido um tema, sem mais delongas, foi escolhido um tema bastante premente e, naturalmente, que para se discutir a questão da arbitragem tínhamos que, enfim, escolher um ângulo. É verdade que o árbitro, sendo um dos agentes desportivos que consta na nossa lei, tem já diversas previsões no direito positivo, naquilo que o legislador já entendeu intervir, os juízes, os árbitros, os cronometristas, e estamos a falar de legislação vária. Encontramos referências aos árbitros no regime jurídico das estações esportivas, no diploma sobre a violência, racismo, xenofobia e discriminações sociais, nas medidas várias de apoio estatal aos diferentes agentes esportivos, na dopagem, na fiscalidade, na legislação penal avulsa. O próprio Código Penal tem uma menção ao próprio árbitro, portanto não é um desconhecido da lei. Fora de questão, não está apenas na regulamentação desportiva. Certo é que, do ponto de vista laboral, se é que de uma relação laboral se trata, nós não temos ainda nenhuma previsão na lei e, se calhar, também não temos nenhuma previsão, utilizando a mesma palavra, mas no outro sentido, de quando é que isso pode acontecer e se é que isso pode acontecer. Para tentarmos discutir se faz ou não sentido positivar em lei e, em caso afirmativo, de que forma a profissionalização dos árbitros, estão aqui 4 juristas que vocês conhecem todos muito bem, que dispensam qualquer tipo de apresentação. São todos juristas com já décadas de experiência no direito do desporto, quer na vertente da advocacia, quer na vertente do ensino e das diferentes publicações, e, portanto, estão subejamente habilitados para discutir esta mesma temática. Se os nossos convidados Jerry Silva, Lúcio Miguel Correia, Vítor Hugo Ventura e Ana Patrícia Sousa Borges concordarem, nós íamos dar aqui a primazia às senhoras e começávamos pela Patrícia Sousa Borges para uma pequena intervenção inicial. Faz ou não sentido profissionalizar os árbitros? Sabemos que dedicou a sua tese de doutoramento a esta questão. E em que termos, Patrícia? Boa noite. Muito boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir? Conseguimos. Estão-me a ouvir bem? Pronto, pedir-vos em primeiro lugar desculpa por estar à distância nestas condições, mas efetivamente estou em São Paulo, no Brasil, e portanto vamos ver se a internet nos deixa realizar isto com as devidas condições. Aproveito para agradecer ao professor Alexandre Miguel Mestre esta oportunidade e por mais uma vez, e não me farto de o dizer, trazer a debate público esta questão da necessidade de se proceder à profissionalização da arbitragem em Portugal. Já o fez num primeiro momento em 2011, à data secretário de Estado do Desporto e da Juventude, e mais uma vez traz a debate público esta temática. Portanto, professor, de quem pelo menos tem 10 anos dedicados ao estudo do árbitro em Portugal, o meu sincero agradecimento por voltar a trazer este tema a debate. Aos demais colegas que integram comigo este painel, Dr. Lúcio Correia, Dr. Vítor Hugo Ventura e Dr. Jerry Silva, o meu boa tarde ou boa noite aí para vocês em Portugal, e um cumprimento também especial ao público que nos acompanha e que me foi dado o feedback de que aderiu em grande medida, o que muito me satisfaz. Respondendo agora sim à estavam questão. 75 pessoas inscritas, neste momento estamos 22, mas vai crescer, vamos a isso. Vai crescer, tenho a certeza. A primeira questão que o professor me fez era se fará sentido a profissionalização da arbitragem.
Ora, eu contraponho com uma outra questão. Até quando é que nós teremos uma voluntariedade profissionalizada em Portugal da arbitragem? O professor conhece muito bem este meu termo, eu emprego para definir, no fundo, aquilo que eu entendo ser o vínculo laboral. Esta expressão jurídica é totalmente incorreta, porque não existe vínculo laboral em Portugal para os árbitros, e neste caso dos árbitros de futebol em concreto, mas a verdade é que é uma mudança que já muito se exige, nomeadamente desde 2011, quando foi criado um grupo de trabalho em Portugal, para se aferir da necessidade de se concretizar um regime jurídico ou laboral, digamos assim, para o árbitro. Contextualizando, em Portugal, efetivamente, de acordo com a Lei de Base da Atividade Física e do Desporto, a gestão e regulamentação da arbitragem está entregue às federações desportivas, a reboque do artigo 14 da Lei de Base da Atividade Física e do Desporto, e que, em virtude do Estatuto de Utilidade Pública, também conferido pelo artigo 19 da mesma lei, entrega, digamos assim, às federações desportivas o poder regulamentar e disciplinar das atividades desportivas, em concreto da arbitragem ao Conselho de Arbitragem. Contudo, parênteses, e que eu entendo que é importante fazer, não estamos a falar de uma gestão de concretização de um regime laboral que cabe à Federação. Essa mudança caberá, obviamente, e digamos, na altura, em 2011, foi criado esse grupo de trabalho propositadamente para se aferir da necessidade de alteração legislativa que venha a regular a atividade do ponto de vista jurídico-laboral, e, a meu ver, essa regulamentação não cabe à Federação, mas sim a uma medida governamental. Portanto, em Portugal, os árbitros são meros prestadores de serviços, ou seja, desempenham as suas funções numa espécie de voluntariedade profissionalizada, porque, a meu ver, aquilo que são os seus deveres, direitos, obrigações, já muito justificam a concretização de um regime jurídico-laboral. 2011, criado o grupo de trabalho, reuniu em 4 sessões plenárias, e agora sim, professor, respondendo à sua questão, o grupo foi unânime. Bastaram 4 sessões para, numa primeira, à pergunta, é necessário proceder-se à profissionalização da atividade, o grupo de trabalho ter chegado à conclusão unânime de que sim. A segunda pergunta desse grupo de trabalho era concretizar esse regime, ou seja, em caso de resposta afirmativa à primeira questão, qual o melhor regime que se coadunava em Portugal? Perfeito, então, obrigadíssimo. Já vamos então a essa segunda parte. Vítor Hugo Ventura, boa tarde, boa noite. É favorável? Faz sentido? É necessário? Boa tarde, ou bom início de noite a todos. Eu começaria por cumprimentar, portanto, também não prescindo desta parte protocolar dos cumprimentos, cumprimentar o professor Alexandre Mestre, agradecê-lo pelo convite, que muito me honra de estar aqui. Cumprimentar também os meus colegas de painel, o Dr. Lúcio Miguel Correia, com quem tenho estado até a partilhar este tipo de painéis. Cumprimentar a doutora Patrícia, ou a Patrícia, se ela se deixar, e o doutor Jerry Silva, que infelizmente não tenho conhecimento, não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas aqui deixo os meus cumprimentos. Eu não resisto a dizer que o doutor Alexandre apresentou os elementos deste painel como tendo décadas de experiência profissional. Eu tenho décadas de idade, de experiência profissional ainda não tenho. Mas mais de uma década já tem. Sim, no singular sim. Mas pronto, e agradecer, claro, naturalmente ao público. Pelo que percebi, houve uma adesão a este webinar e também por causa disto a organização está de parabéns. Respondendo à questão que o Dr. Alexandre me colocou e entrando aqui em diálogo com o que foi referido pela minha colega Patrícia. Nós, efetivamente, quando falamos de profissionalização de uma atividade, tipicamente até costumamos falar de saber se uma certa pessoa, se um certo agente desenvolve aquela atividade de forma exclusiva ou não. Quando alguém se diz profissional numa certa atividade, quer com isso separar-se das situações em que alguém exerce aquela atividade como uma atividade principal,
exclusiva, de onde vêm os seus maiores rendimentos ou a que dedica o seu tempo de uma forma, enfim, mais preponderante. Mas neste caso concreto, a profissionalização da arbitragem, e para o que aqui realmente nos interessa, leva íncita ou implícita a ideia de saber se efetivamente um árbitro desportivo é titular ou não de um contrato de trabalho. Enfim, a Patrícia já, até eu vou prescindir de o desenvolver, houve efetivamente um grupo de trabalho em 2011 onde essa questão realmente foi abordada, se bem que já antes havia alguma literatura, portanto, no nosso panorama jurídico-laboral, ou jurídico-desportivo, se quisermos, em que se entendia, portanto, porque esse grupo de trabalho até vem um pouco em contraciclo em relação àquilo que alguma literatura especializada já escrevia a propósito da pretensa laboralidade do trabalho prestado pelos árbitros. Havia quem entendesse que os árbitros, por natureza, não podiam ser titulares de um vínculo jurídico-laboral. Portanto, não podiam ser titulares de um contrato de trabalho. Isto porque o árbitro é independente, portanto, tem autonomia técnica, portanto, e essa independência e essa autonomia técnica não seriam compatíveis com a titularidade de um contrato de trabalho. Portanto, havia um ou outro autor que escrevia isso, mas efetivamente, como a Patrícia há pouco estava a referir, o grupo de trabalho parece categórico no sentido que efetivamente os árbitros esportivos exercem uma atividade que, enfim, tem todas as condições, todos os requisitos, todos os ingredientes que permitem para que seja qualificado como uma atividade laboral. De resto, o argumento da independência ou da autonomia técnica é um argumento que nós hoje no direito do trabalho sabemos que tem que ser relativizado, porque existem inúmeras atividades hoje em dia que são exercidas com independência e autonomia, e isso não prejudica a laboralidade do vínculo. Mas no caso dos árbitros esportivos, isso até é uma falsa questão, porque os árbitros, bem vistas as coisas, até estão sujeitos a uma malha de deveres que até sugerem, de alguma forma, a meu ver, uma certa laboralidade. Portanto, se nós olharmos para os regulamentos federativos, desportivos, nós vemos que, eu se me permitem, trago aqui alguns exemplos, que os árbitros estão sujeitos a obrigações como aceitar as nomeações para que este esteja designado, estou a ler, comparecer aos jogos para os quais seja nomeado, justificar a sua não comparência, comparecer nas instalações esportivas com a antecedência exigível, apresentar-se em campo com o equipamento oficialmente aprovado, iniciar o jogo à hora marcada, pronto, e poderia continuar aqui a citar várias linhas do regulamento, de normas regulamentares, de onde se pode inferir, ou de onde se conclui e que se constata, que efetivamente o árbitro até está sujeito a um conjunto de obrigações que tornam, digamos, aparente neste sentido essa autonomia ou essa independência. Tudo isto para dizer o quê? Realmente não choca e parece hoje mais ou menos um dado adquirido que o árbitro esportivo pode realmente ser titular de um contrato de trabalho. Aliás, provavelmente até é, em rigor, titular de um contrato de trabalho, embora, como a Patrícia estava a referir, tipicamente na nossa indústria desportiva os árbitros são tratados como prestadores de serviços. Mas claro que isso não... Vítor, peço desculpa de interromper. Vamos reforçar essa questão da tipologia do contrato, mas há vantagem ou não, ainda antes disso, se for possível, há vantagem ou não, há necessidade ou não de profissionalizar os árbitros? Mas profissionalizar no sentido laboral? Laboral, claro. Claro que há vantagens, porque qualquer trabalhador, eu bem sei que agora, até no direito do trabalho em geral, essa é uma discussão que anda a ser tida, mas claro que há muitas vantagens para qualquer profissional em ser titular de um contrato de trabalho ao invés de ser titular de um contrato de prestação de serviços. Em condições normais, claro que há vantagens, do ponto de vista desde logo remuneratório. Muito bem. Obrigado, já voltamos, Vítor. Lúcio Correia. Boa tarde novamente. Boa tarde. Antes de mais, um cumprimento especial à Autónoma Academy e para ti, meu querido amigo. É um prazer. Eu penso que isto é um sentimento um bocado esquisito dizer isto, mas eu acho que estou desde a primeira edição, ou seja, passaram 10 anos. Também estás velho. O que significa que nos meus 192 anos, já daqui a bocadinho já me posso reformar. Um cumprimento especial, obviamente, à Patrícia Sousa Borges, um beijinho muito grande, minha querida, que corre tudo bem no Brasil. Ao meu querido amigo Jerry, sou de referência também no direito do desporto.
e ao meu querido amigo Vítor Hugo, que realmente o seu trabalho fala por si, e fico muito contente em continuar a partilhar muitas conferências em que sejamos convidados. Ora bem, eu obviamente tenho que fazer aqui uma declaração de interesses. Eu fiz parte do grupo de trabalho designado pelo Governo para a profissionalização da arbitragem. Na altura, como juristas, eu fui um deles, o professor João Leal Amado também, e o professor Júlio Gomes, que posso dizer que estive com eles a semana passada, aqui numa tese de doutoramento de um colega meu aqui na Universidade de Lusíada. Eu penso que a questão em 2011 era premente a profissionalização da arbitragem, em 2025 ainda mais premente se torna. Até porque de todos os agentes desportivos que nós temos, os únicos que não são neste momento profissionais são mesmo os árbitros. Nós temos dirigentes profissionais, atletas profissionais, treinadores profissionais, temos intermediários profissionais e, curiosamente, não temos árbitros profissionais. Nós pensámos, e posso confidenciar isto, que também já passaram 14 anos, de que seria um pulinho desde o nosso relatório até à realidade das federações e à realidade dos regulamentos desportivos das federações nesse sentido. Estaríamos, aquilo na altura, o grupo, que não era só composto também por juristas, devo dizer, estava mesmo convicto que era o caminho mais evidente. No entanto, verdade seja dita, e depois, obviamente, penso que iremos desenvolver isso, traz aqui um problema de custos. Como todos nós sabemos, o custo da prestação de serviços é um, o custo da laboralidade é outro. E sobre quem deve recair esse custo também foi algo na altura muito já lá iremos. Mas já agora permitindo até fazer um ponto aqui com o que o Vítor disse. Neste momento, já temos verdadeiros árbitros profissionais, embora ainda não exista legislação sobre isso? Nós temos árbitros, pelo menos da realidade que eu tenho, que se dedicam quase 80%, digamos assim, à atividade de arbitragem, ou têm uma outra atividade de caráter mais reduzido. Nós temos situações nesse aspecto. Se nós formos por aí, eu não tenho a menor dúvida, até do ponto de vista da dependência económica, digamos assim, dos seus rendimentos, talvez seja algo que se poderia justificar essa personalização. Mas a questão principal, a meu ver... Se já existe, para que é que precisamos de lei? Precisamos de lei exatamente por tudo aquilo que não consta e que para mim é a questão mais importante. A questão da progressão na carreira, a proteção da própria carreira, o acesso à carreira de árbitro, no fundo, salvaguardar o árbitro desde medidas essenciais como todos os outros trabalhadores, nomeadamente a proteção na doença, a proteção quando, obviamente, deixar a sua carreira de árbitro, porque também existe uma idade em que os árbitros não podem continuar a exercer aquela atividade e que, a meu ver, é uma questão essencial. Portanto, a questão da legalidade e a questão do regime jurídico do árbitro, assim como o regime jurídico do treinador, eu penso que é aquilo que mais falta faz no âmbito da lei, que só poderia ser eliminada, obviamente, ou pela Assembleia ou pelo Governo. Portanto, estávamos crentes que iríamos nesse caminho. Eu continuo a pensar que, neste momento, o principal entrave é exatamente isso. A questão dos custos que resultam para a arbitragem e sobre quem ela deve recair. Até porque irão querendo... As pessoas têm que perceber o seguinte: o organizador da competição do futebol profissional, apesar de ser a Liga, é um órgão da Federação. Saber se efetivamente a quem compete ser o empregador ou o verdadeiro empregador, de forma que a cedência é algo depois muito complicado. Mas pronto, era só para levantar o véu. Muito obrigado. Muito obrigado. Jerry, last but not the least, faz sentido profissionalizar? Não te estamos a ouvir, Jerry. Está mute. Está mute. Ok. Muito boa tarde a todos. Um agradecimento muito especial à Autónoma e ao Sr. Professor Alexandre Mestre por fazer o favor de me convidar, aos demais colegas de painel e também a quem assiste à nossa comunicação. Eu diria que a profissionalização da arbitragem peca por ser tardia do ponto de vista da sua regulamentação jurídica e mais tardia ainda por deixar um futebol profissional manco
com base num falso profissionalismo. Falso profissionalismo porquê? Porque se exige dos árbitros tudo aquilo que é exigível a um profissional de qualquer setor de atividade, mas depois não há capacidade, ou não houve disponibilidade, ou não houve interesse, eu diria que essencialmente não houve interesse, para lhes dar a roupagem necessária. E essa roupagem necessária resulta do facto de, com exceção dos regulamentos federativos, com as exigências que aqui já foram referenciadas, a verdade é que tudo aquilo que se exige do árbitro e aquilo que é necessário para uma carreira, seja como prestador de serviços, seja no âmbito de um contrato de trabalho, e faço aqui esta pequena distinção, porque creio que essa é uma matéria que pode ser objeto de discussão, e também não me repugna que se fizesse um enquadramento um prestador de serviço, embora naturalmente com maior fragilidade, mas esse é um enquadramento que em Inglaterra é feito há 24 anos e não temos notícia que os árbitros em Inglaterra, em função do vínculo não ser laboral, se tenham dado mal com isso, nem que a arbitragem em Inglaterra tenha regredido. Portanto, tenho de facto muitas dificuldades em perceber porque é que, com exceção de 2012, ou se calhar não, porque também depende da competência de quem tutela as pastas e daquilo que o Estado quer ou não quer em termos de intervenção numa matéria que nós sabemos que é uma matéria muito, muito delicada, mas tenho muita dificuldade em perceber por que razão os agentes desportivos, nomeadamente aqueles que lideram o futebol profissional, não dão nenhum passo em relação a esta matéria e, sobretudo, a razão pela qual não admitem discutir a criação de uma entidade independente para gerir a arbitragem. Em Inglaterra existe desde 2001, na Alemanha, embora com contornos diferentes, também desde 2001, que os árbitros têm, embora não sejam considerados verdadeiramente profissionais, mas têm esse estatuto de profissionalismo, nomeadamente ao nível da remuneração e de tudo aquilo que acompanha os árbitros de elite, que é a necessidade de uma preparação, a necessidade de um treino muito rigoroso e muito específico. Repare-se que os árbitros são o único agente esportivo que não treina em simulação de competição. O jogador pode ter um jogo de treino, o treinador pode preparar um jogo de treino e a sua equipa num jogo de treino, e o árbitro não tem esta faculdade. Portanto, tem aqui um grau, o árbitro não treina sozinho, não treina em jogo, não é? Portanto, raramente terá essa possibilidade, porque se criam também grandes dificuldades, nomeadamente ao nível daquilo que é a sua independência, e depois também num outro aspecto que é importante, que tem a ver com a formação necessária que os árbitros têm que ter, e que, de facto, vai havendo um plano de formação por parte da Federação Portuguesa de Futebol, mas obviamente que a criação de um órgão independente dedicado exclusivamente à arbitragem traria todas estas vantagens, e que naturalmente se refletiriam e iriam refletir naquilo que é a qualidade dos árbitros, porque, como eu digo, os árbitros estão sujeitos a um grau de exigência extraordinário, e são os únicos que não têm a mesma possibilidade que têm treinadores e jogadores de futebol. E depois, em relação à questão da contratualização, só para não monopolizar o debate, subscrevendo quase tudo aquilo que foi dito anteriormente, também não vejo qual seria a dificuldade em avançar, mesmo do ponto de vista do enquadramento jurídico-laboral, considerando o árbitro um trabalhador subordinado. Porquê? Porque os treinadores também são subordinados e têm o seu contrato coletivo de trabalho e não deixam de ter autonomia técnica e independência na tomada das suas decisões. Relativamente a uma questão que o Lúcio fez o favor de levantar, que é a questão dos custos, eu creio que é uma questão que, quando nós pretendemos efetivamente passar de um patamar de mediania para um patamar de excelência ou de elite, a questão dos custos tem que ser relativizada. Nós estamos a falar de uma indústria que gera milhões e milhões e milhões e milhões, e portanto não vejo como justificação... Peço desculpa de interromper, até por esta referência agora aos milhões, para perceber melhor do teu ponto de vista, consideras que haver uma intervenção legislativa deve ser para as competições de natureza profissional e profissionais só, ou
para o futebol só ou para todo o universo de árbitros, juízes, cronometristas? Não, eu entendo que, naturalmente, a intervenção para os árbitros com o estatuto profissional, a intervenção deve ser diferente, mas há um universo imenso de árbitros que, no fundo, têm um conjunto de responsabilidades e que, eu diria que militam quase no regime de voluntariado, que entendo que o Estado deveria também ter essa intervenção, até porque nós não nos podemos esquecer que, do ponto de vista daquilo que é o quadro de árbitros, neste momento o quadro de árbitros profissional, entre aspas, se eu não estou enganado, são 24, mas há todo um conjunto, dezenas, centenas de árbitros que têm as diversas categorias e que, portanto, de progredir no sentido de atingir o nível 1 ou o nível mais alto da arbitragem. Portanto, essa matéria também merece naturalmente uma profunda reflexão e uma intervenção no sentido de lhes proporcionar condições para que essa qualidade seja mais elevada e depois, acedendo ao quadro máximo da arbitragem, possam naturalmente usufruir daquilo que é necessário para a arbitragem de elite. Muito obrigado, Jerry. Patrícia, agora nesta nova ronda colocava esta questão. Sr. Alexandre Mestre, vou-lhe só pedir, peço desculpa aqui estar a interromper, vou pedir ao Dr. Jerry Silva o favor de desligar o microfone exatamente por causa do eco. Muito obrigada. Obrigado. A questão é esta: haver intervenção legislativa, que tipo de contrato é que se deve prever, se um contrato de prestação de serviços, se um contrato de trabalho, e a admitir que é um contrato de trabalho, quem será a entidade empregadora dos árbitros? Muito bem. Relativamente à necessidade de intervenção legislativa, a meu ver, ela é necessária para que efetivamente esta medida possa avançar, e aqui é importante configurarmos dois caminhos. O Dr. Jerry levantou a criação da entidade externa, modelo que já é seguido em 2 países, a Inglaterra e a Alemanha, como disse, e efetivamente em 2023, 2024 anunciou-se que efetivamente esse poderia ser o caminho a seguir em Portugal. Do programa que foi tornado público para a concretização dessa criação externa, ela passaria pela constituição de uma sociedade comercial, que estão a 3 mãos, digamos assim, Liga, Federação e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, e aí o modelo jurídico-laboral proposto era a manutenção de um contrato de prestação de serviços com os árbitros. A meu ver, essa proposta nunca poderia ser aplicada em Portugal no imediato, nomeadamente tendo em conta a nossa lei de bases e o nosso regime jurídico de federações desportivas, ou seja, essa entidade externa, nos moldes, volto a frisar, nos moldes tornados públicos, em que o poder regulamentar, ou até se falou eventualmente o poder disciplinar, passar para essa entidade externa, a meu ver, está completamente desajustado daquele que é a nossa realidade atual, nomeadamente com o Estatuto de Utilidade Pública que é atribuído às federações desportivas. Esse seria um caminho. A não se criar uma entidade externa e optar-se apenas pela criação de um regime jurídico-laboral, digamos assim, poderíamos ter em cima da mesa as duas opções, ou o contrato de prestação de serviços ou o contrato de trabalho. Porém, o que distingue, como nós sabemos, efetivamente, um contrato do outro é nomeadamente a subordinação jurídica. E nós, se quisermos configurar a subordinação jurídica e a não independência, digamos assim, então teremos que ir para um contrato de trabalho. A ser concretizado o contrato de trabalho atualmente, volto a frisar, de acordo com a nossa lei de bases, esse contrato de trabalho tem que ser celebrado com as federações desportivas. Não há a forma de ultrapassarmos esta questão legal. E, aliás, era esta a conclusão do grupo de trabalhos em 2011. E eu sou categórica em afirmar que o grupo foi constituído em 2011, mas muito daquelas que são as conclusões dele, ainda hoje as podemos aproveitar. Aliás, permitam-me contextualizar que no ranking da UEFA, como todos nós sabemos, ocupámos o 7º lugar, os 6 países que estão acima de nós já têm esta situação resolvida, ou seja pela concretização de um contrato de prestação de serviços, ou se denominan muitas vezes contrato de trabalho autónomo,
já temos países a concretizar efetivamente um contrato de trabalho. Itália, Países Baixos foi o país pioneiro em amassar o contrato de trabalho, e este contrato é celebrado com as federações. Mesmo em Inglaterra, com a criação da entidade externa, a PGMOL, há árbitros que já têm contratos de trabalho com a federação, ou seja, apesar de existir essa entidade externa, os contratos de trabalho são com a federação. E, à luz daquela que é a nossa realidade atual legal, só haver a concretização de um vínculo laboral só pode passar pelas federações esportivas. Não significa que, à luz de um novo estudo, da nova realidade atual, se possa concretizar uma outra solução, mas de acordo com a nossa base legal atual, a meu ver, só pode passar por aí. Muito obrigado. Vítor Hugo Ventura. É a mesma questão? Mesma questão, por favor. Portanto, a questão era saber se... haver uma intervenção legislativa em que moldes? Sim. Ou seja, que tipologia de contrato e, caso se opte por um contrato de trabalho, quem seria a entidade empregadora? A entidade empregadora, eu estou completamente de acordo com a Patrícia, portanto, também acho que não há dúvidas. Quanto à intervenção legislativa, sim, e só para dar uma nota, também concordo com aquilo que a Patrícia há pouco disse, não nesta intervenção, mas na primeira, que naturalmente tem que haver aqui uma intervenção legislativa, portanto, uma intervenção de um ponto de vista legal. Portanto, nunca, a meu ver, poderia esta matéria ser resolvida através de um regulamento federativo, criando uma espécie de contrato de trabalho aplicável ao árbitro esportivo. Isto por uma razão muito simples, e a razão é, isto é uma matéria de reserva de lei, desde logo, e, portanto, nunca poderia uma federação desportiva tomar a iniciativa, ainda que, enfim, haja aqui claramente uma omissão do legislador, há uma lacuna de regulamentação, porque esta é uma realidade jurídica que devia ser disciplinada. Nunca poderia uma federação desportiva, enfim, ou outra entidade, tomar a iniciativa de tomar nos seus ombros e querer regulamentar esta matéria. Eu digo isto, isto pode parecer uma coisa mais ou menos óbvia, mas nós temos exemplos, por vezes as federações regulamentam coisas que pertencem à reserva de lei de um ponto de vista laboral. Por exemplo, quando regulamentam, como aconteceu há 2 anos, em matéria de maternidade, esclarecendo e concretizando e densificando os direitos das atletas trabalhadoras, como é evidente, isso é uma matéria de reserva de lei que não deveria ser a Federação a regulamentar sobre isso. E aqui a lógica seria sempre a mesma. Portanto, estamos sempre dependentes dos órgãos legislativos tomarem a dianteira deste processo e legislarem nesta matéria. Quanto ao facto de não haver um regime legal, isso não surpreende. O Dr. Alexandre Mestre começou por dizer no início da sua intervenção que o árbitro não é um desconhecido da lei, penso que foi a expressão que utilizou, mas a verdade é que não existe um regime laboral para o árbitro, como também não existe, por exemplo, como o Dr. Lúcio há pouco estava a referir, para os treinadores desportivos. Portanto, também não existe. Portanto, não surpreende que não haja um regime legal para o árbitro, porque o nosso legislador revela sempre alguma parcimónia na regulamentação destas matérias. Questão diferente, não sei se o Dr. Alexandre quer que eu entre por aí, é, na medida em que haja uma intervenção legislativa, e penso que aqui estamos de acordo que poderia haver e há razões para haver, que tipo de intervenção legislativa é que essa intervenção poderia ser? Isto é, em que moldes ou que tipo de contrato é que poderia ser positivado? Se fizer o favor, sim, Vítor. Sim, eu aí, lá está, a meu ver, até como eu disse na minha primeira intervenção, eu não tenho grandes dúvidas de que o contrato do árbitro desportivo é realmente um contrato de trabalho porque se revela subordinação jurídica. E, portanto, o contrato a ser positivado no ordenamento jurídico nacional seria necessariamente um contrato de trabalho. Ou teria que ser um contrato de trabalho, para ser mais rigoroso. Nós aqui podemos conceber realmente vários caminhos. E isto tem sido, curiosamente, bastante problematizado em Espanha. Mas isso é normal porque em Espanha a doutrina e a jurisprudência é muito mais avançada em matéria de direito de desporto do que nós em Portugal, verdade seja dito. E é curioso que eles em Espanha são até, diria, muito originais nas abordagens que propõem para resolver este problema. Há quem entenda que, na verdade, o árbitro desportivo, o seu contrato de trabalho deveria ser regulado pelo Código do Trabalho. Enfim, eles em Espanha não lhe chamam o Código do Trabalho, é o Estatuto dos Trabalhadores. Em vez a figura é equivalente.
Há quem entenda que há uma relação de proximidade, que me parece que, enfim, um parentesco óbvio, entre um praticante esportivo e um árbitro esportivo, e, portanto, nós devemos aplicar, ainda que analogicamente, o regime dos praticantes esportivos. Portanto, se isso fosse de aplicar cá, seria a Lei 54 de 2017. Mas também há quem, não falta quem entenda, e esta é, digamos, a proposta mais original, e há quem o defenda em Espanha, que se deveria até aplicar aos árbitros esportivos o regime dos artistas e profissionais de espetáculos. Porque eles, na verdade, não são praticantes esportivos, também não são trabalhadores que se enquadrem bem no paradigma da legislação laboral comum e até, de certa forma, desenvolvem uma atividade não desportiva, mas artística ou de espetáculo. Artística talvez não, mas mais de espetáculo. Lá está, o espetáculo esportivo é um espetáculo. Mas sim, seria sempre dentro deste âmbito. Eu tenho a minha opinião pessoal. Acho que realmente fará sentido um regime próprio, mas muito inspirado no regime dos praticantes esportivos, o que permitiria resolver muitas questões, como se é um contrato a termo, com que limitações e por aí fora. E já agora, Vítor, e fazendo depois também ponto para o Lúcio neste âmbito, falaste da questão de não haver ainda um regime, como o Lúcio tinha aludido também, não há ainda um regime jurídico, há o dos treinadores para o acesso à profissão, digamos assim, mas não para o exercício. Mas alguns tribunais, por vezes, aplicam, como sabem melhor do que eu, aplicam analogicamente o nosso Código de Trabalho. Essa lógica não pode ser seguida também para os árbitros? Pois, não, isso era exatamente o que eu estava a dizer, ou seja, na falta de um regime legal, eu penso que destes 3 cenários que eu apresentei, enfim, poderia aqui reduzir a 2 entre o Código de Trabalho e a Lei 54 de 2017, porque me parece que a proposta ser a lei dos profissionais, dos artistas e profissionais de espetáculos, que nós também temos esse regime, mas parece-me assim uma proposta mais extravagante. Portanto, mas reduzindo aqui... Depende analogicamente do regime do praticante, é isso? Sim. Há um parentesco entre a atividade de... Aliás, a Patrícia, na sua tese, até defende, salvo erro ou omissão, que são praticantes, não é? Muito bem, obrigado, Vítor. Lúcio, por favor. Ora bem, voltando aqui à declaração de interesses, ou seja, nós em 2011, nós na altura dissemos, é só para recordar, de que houve a defesa do contrato de trabalho, e já agora, algo que parece-me que não foi dito, mas parece-me ser de todo essencial. Este contrato de trabalho, tanto quer as federações, quer os árbitros, teriam a liberdade para escolher qual era a modalidade contratual. Ou seja, tendo em conta a realidade que o futebol é completamente diferente da realidade do handball, do basquetebol, de outra qualquer, as próprias federações escolheriam se era a termo ou sem termo, e nós presumimos na altura que os contratos sem termo seriam para os árbitros que efetivamente seriam de elite, de caráter internacional e que fazeriam parte, digamos assim, daquele núcleo duro das competições desportivas de mais elevado nível. E depois não nos esquecemos, e na altura também foi referido, de uma forma evidente, a possibilidade das próprias federações escolherem o contrato de trabalho a tempo parcial, porque não haveria até a muitos árbitros eventualmente a possibilidade de escolher esse termo. E, portanto, nós aquilo que preocupamos, e aquilo que me parece que ainda hoje faz sentido, é adequar a realidade laboral face à realidade de cada modalidade. Nós tivemos vários problemas. Eu vou levantar aqui um outro problema que também me parece importante, porque não posso deixar de referir aqui nesta discussão. O facto de, no caso do futebol profissional, e apesar da Liga ser um órgão da Federação, a cedência dos árbitros da Federação para a Liga, do ponto de vista jurídico laboral, também poderá trazer aqui um conjunto de problemas. Designadamente, por exemplo, só a título exemplificativo, a questão das despesas de deslocação, eventualmente o trabalho suplementar, a quem é que seria prestado, se era à Federação, se era à Liga, eventualmente até questões relativamente a acidentes de trabalho ou eventualmente a lesões que pudessem acontecer ou consoante o jogo fosse na Federação e na Liga. Porque nós não podemos esquecer também, muitos árbitros que disputam jogos na Liga continuam a ser convocados para jogos, digamos, de escalões... Taça de Portugal, por exemplo, ou Taça de Portugal, por exemplo. Ou a Taça de Portugal. Isto traz aqui um conjunto de soluções que eu
e não querendo, porque não estou contra a posição do Vítor Hugo nem da Patrícia relativamente à questão de colocar o árbitro perante a omissão da lei, como tem vindo por muitas decisões do Tribunal, por exemplo, quanto aos treinadores, colocá-lo da submissão do regime jurídico do praticante esportivo. Mas nós temos aqui um problema muito grave, é que considerar o árbitro de uma forma semelhante a um praticante é algo que me parece muito, muito desajustado à realidade. Ou seja, a realidade do treinador está mais próxima de o colocar no regime jurídico do praticante do que a realidade do árbitro colocá-lo lá. E parece-me pensar no regime jurídico do praticante como... Se tivermos tempo, voltamos a isso. Também era interesse de ouvirmos também perguntas, mas nessa questão que colocaste, é uma questão bastante premente. Se o árbitro está, celebra portanto, um contrato de trabalho com a Federação, mas depois atua em jogos da Liga, essa subordinação jurídica mantém-se só em relação à Federação? Essa é a questão. É que, repara, pela questão da subordinação... O que achas? É assim, eu não poderia, eu teria que a manter, porque senão perdia-se depois aqui um conjunto de direitos essenciais. E os deveres? Também há deveres perante a outra entidade? Tem que existir. O problema é exatamente isto. É que, repara, ao contrário do praticante e do treinador, no qual há uma relação bilateral pura, no âmbito do árbitro há uma relação trilateral, no qual uma das partes não figura, digamos assim, como uma verdadeira entidade empregadora na concepção normal da realidade laboral. E isto traz aqui, do ponto de vista jurídico, muitos problemas. E diz-me, mas isso nós poderíamos ultrapassar através ou do regime jurídico específico, mas eu teria muita dificuldade através do regulamento federativo ou, na pior das hipóteses, e eu penso que todos nós temos essa realidade, nós sabemos que o documento no contrato, que quando existe a delegação de poderes da Federação à Liga Profissional relativamente a um conjunto de matérias, uma delas é obviamente a gestão da arbitragem e a quem compete essa gestão, depois torna-se aqui muito difícil, por exemplo, a lesão do árbitro ou eventualmente até o seu direito a férias, não é? Que, entre outras, ou outros direitos, como por exemplo o direito à greve, não é? Porque nós não podemos esquecer que, sendo considerado um trabalhador, também lhe está inerente o direito à greve, por exemplo. E nós teríamos aqui, eu continuo a dizer, indo por partes, colocar o árbitro dentro do chapéu do regime jurídico do praticante não sei, é como colocar uma carne assada num jantar de sushi. Parece-me algo difícil de chegarmos lá. Depois, não o apadrinhar lá. Então, onde é que o colocamos? Porque esse é que é o grande problema. Se tivermos tempo, lá iremos. Jerry, por favor. Contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços, qual será a entidade empregadora? Antes disto, só uma nota muito prévia, porque posso não ter sido suficientemente claro na minha intervenção, e é evidente que seja por via do artigo 25 da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, seja por via do 45 do regime jurídico, é absolutamente impensável ou não é possível criar neste momento nenhuma entidade externa. Aquilo que eu defendo é que ela deve existir. E por isso defendo que tem que haver uma intervenção, seja na lei de bases, seja no regime jurídico, precisamente para poder acolitar esse espaço. Quanto a essa, se eu não fui claro, queria deixar só aqui esta nota. Se houvesse essa alteração legislativa, essa entidade externa era com ela que seria contratualizar? Depende da forma, se essa entidade externa funcionar como funciona na Alemanha, a relação contratual tem que ser necessariamente com a Liga Alemã. Se for como funciona em Inglaterra, que é perfeitamente autónoma, e como se adiantou aqui em Portugal, que seria através de uma sociedade comercial, de direito comercial, não tenho dúvidas que a relação laboral poderia ser contratualizada por via dessa sociedade. Embora é matéria que admito que seja muito, muito discutível, mas nós, como o Lúcio
referiu, nós estamos a olhar para uma relação jurídica que é, no mínimo, tripartida e com as dificuldades que resultam, nomeadamente de diversos aspectos que me parecem que têm que ser muito bem escalpelizados para nós não criarmos um problema maior do que a omissão que hoje temos. Porque repare-se no seguinte, quem suporta hoje todas as despesas relacionadas com a atividade profissional dos árbitros é a Liga, mas quem faz a sua nomeação, quem faz a sua observação, quem faz a sua classificação é a Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, tenho muita dificuldade em conceber uma relação em que a entidade pagadora não tenha intervenção nesta relação e, sobretudo, quando se levantam ou podem levantar questões tão delicadas como, por exemplo, aquelas que resultam da regulamentação em termos de acidentes de trabalho. Porque vamos imaginar uma situação em que a relação está estabelecida com a Federação, mas o árbitro vai exercer a sua atividade num jogo da Liga Profissional. Teríamos aqui quem é que vai ser responsável, de que forma é que a entidade ou a seguradora vai assumir ou não uma extensão do risco quando o exercício da atividade não é com a entidade contratante, mas é com uma terceira, e, portanto, não me parece que a regulamentação jurídica dos árbitros, foram aventados aqui alguns caminhos, mas eu sou aqui um bocadinho se calhar mais conservador ou mais fechado, no sentido de dizer que, claro e inequivocamente, os árbitros têm que ter o seu regime jurídico próprio, específico, porque eles têm especificidades que nenhum dos outros agentes têm. E, portanto, entendo que o legislador tem que rapidamente pensar num regime jurídico para os árbitros, como pensou para os praticantes desportivos, de forma a que não, apesar de haver pontos de conexão, que há no exercício desta atividade, há pontos muito específicos do exercício da atividade de arbitragem que não se configuram, não se comparam com aquilo que é o exercício da atividade dos outros agentes desportivos. E, portanto, a solução passa primeiro por o Estado definir se quer ou não quer regulamentar esta matéria e regulamentá-la no âmbito de um regime jurídico absolutamente específico e direcionado exclusivamente para os árbitros. É isso que eu defendo, sem prejuízo de aceitar que haja outros caminhos, como disse o Dr. Vítor Hugo, os nossos colegas espanhóis, ou melhor, os doutrinadores espanhóis e a jurisprudência eu diria que tem uma capacidade, entre aspas, inovadora e, portanto, de interpretação muito elástica, com bastante ginástica, mas eu diria que a arbitragem exige pouca ginástica, pouca flexibilidade e parâmetros do ponto de vista do seu regime muito específicos e muito concretos. Muito obrigado. Eu dava agora um minuto a cada um de vós antes de passarmos para as perguntas e respostas do público. Patrícia, percebi que não concorda com a resolução tripartida, aí cada um pegar durante um minuto dizer algo que não tenha dito. Doutor Jerry, peço desculpa interromper novamente, pedia-lhe o favor de desligar o microfone, por favor. Obrigada. Não a estamos a ouvir, Patrícia, não estamos a ouvir. Estava a dizer que ouvi com muitos cortes, percebi que me perguntou que se eu não concordei com a questão do praticante desportivo, foi sobre isso, não foi? De ser uma relação tripartida, foi a ideia com que fiquei da sua reação, não é? Não, para mim não é uma relação tripartida, é uma relação bilateral com a Federação, nem poderia ser de outra forma, tendo em conta a lei de base e o regime jurídico das federações desportivas, a gestão, regulamentação, poder disciplinar, está na Federação Portuguesa de Futebol, não está na Liga Portugal. Portanto, não me vejo nessa relação tripartida. Entendo e praticante. E porquê que sustenta que é um praticante? Porque se nós olharmos com atenção àqueles que são os direitos e deveres configurados no regime jurídico de contrato de trabalho desportivo, na lei já referida pelo Dr. Hugo
Ventura, do Dr. Vítor Hugo Ventura, efetivamente já conseguimos espelhar lá algumas daquelas que são as obrigações do árbitro. Portanto, eu consigo, ainda que reconheça, aliás, que foi o caminho seguido em Espanha, quando se falou da aplicação analógica do Real Decreto 1006/1985, que é o regime jurídico praticante desportivo, e nomeadamente em Itália também, em que é aplicado analogicamente o regime jurídico praticante desportivo. Obviamente que todos estes ordenamentos jurídico-desportivos estão cientes de que a arbitragem carece de algumas especificidades e naturalmente têm que ser adaptadas à luz da realidade que é o árbitro. Mas muito bem. choca que não Sim, possa ser aplicado analogicamente o contrato Perfeito. de trabalho desportivo. Perfeito, obrigadíssimo. Vítor, 1 minuto para algo que ainda não tenha sido dito, antes de vermos já alguma pergunta de quem está a ouvir. Sim, eu, pegando naquilo que a Patrícia estava a dizer, vão lá ver. No pior dos cenários, eu entenderia que, de facto, nós temos que aplicar analogicamente, parece-me a solução mais razoável, a Lei 54 de 2017. Mas também considero que, portanto, a melhor via possível, mais esclarecedora, seria realmente os árbitros terem um regime próprio. Ou seja, eu percebo que, e concordo, que de facto há um parentesco entre os árbitros esportivos e os praticantes esportivos. Por exemplo, desde logo, de certa forma, também os árbitros esportivos têm uma profissão de desgaste rápido, ou que têm um período de vida útil ativa relativamente curta. Os árbitros até conseguem, enfim, exercer a sua atividade até uma idade mais avançada do que os praticantes esportivos, mais ou menos, em condições normais. Mas, de facto, é uma profissão de desgaste rápido. E essa profissão de desgaste rápido, por exemplo, justifica que o contrato de trabalho do árbitro esportivo também seja necessariamente um contrato de trabalho a termo. Um pouco à semelhança do que acontece, um pouco não, em toda a semelhança do que acontece com os praticantes esportivos. Só que, por exemplo, há regras na Lei 54 de 2017 que já não faz qualquer sentido aplicar aos árbitros esportivos. Por exemplo, fará algum sentido aplicar aos árbitros esportivos o tema das cláusulas de rescisão? Eles são ativos patrimoniais, eles vão ser transacionados, o seu passe vai ser transacionado? Claro que não. Os árbitros esportivos não são ativos patrimoniais. Teria que ser naturalmente moldada à figura do árbitro. A questão da idade também é muito importante, levava-nos longe, até do ponto de vista da segurança, do regime da segurança social. Lúcio, 1 minuto. Olha, muito rapidamente, só para esclarecer aqui 2 ou 3 coisas, não é que, e quando referi há bocadinho que realmente de colocar o árbitro debaixo do chapéu do regime do trabalho desportivo era muito complicado, eu não disse que não seria possível ou que não seria a única solução possível, atenção, e queria esclarecer isso. Eu enquanto julgador, e na qualidade de magistrado, obviamente teria a tendência para recorrer à analogia e ir por aí. No entanto, parece-me realmente muito complicado, até por aquilo que o Vítor Hugo disse, e também porque, e verdade seja dita, é impossível nós não aliarmos de que os árbitros são cedidos à Liga e que tem que trazer efeitos jurídicos daí. Apesar do contrato, também concordo, ser com a Federação, nós temos aqui um problema jurídico para resolver a partir do momento em que há a cedência, porque quer se queira, quer não, são entidades distintas, com personalidade jurídica distinta e com funções muito específicas na realidade do desporto português. Por isso... E depois, desculpa, Lúcio, depois também havia as questões dos vários deveres, os deveres de lealdade e por aí fora. E perguntaste isso, e eu concordo. O que é que acontece ao vínculo? Se fica suspenso ou não, enquanto ele exerce a função, e não faz sentido ficar suspenso, porque para todos os efeitos, ele depois estará a trabalhar para uma entidade que é, na mesma, um órgão da própria entidade empregadora, mas não é, quer se queira, quer não, a verdadeira entidade empregadora, porque para todos os efeitos ela tem ali uma autonomia. Porque não nos esqueçamos que a Liga Temos que avançar, Lúcio. Mas, de qualquer das formas, eu espero que o Governo, peguei naquela solução do Jerry quanto a fazer os contratos de trabalho, eventualmente com uma sociedade alemã, não me parece de todo realmente com a realidade portuguesa. Mas a verdade é que, quid juris, um dia penso que o Governo vai olhar para isto, mas se calhar já será tarde demais, porque já perdemos muito tempo, na minha opinião. Discordo totalmente com a solução espanhola,
de colocá-lo na questão do regime jurídico dos artistas. Aí não faz muito sentido e, portanto, faça aquilo que temos, só a Lei 54 de 2017, na inexistência de um diploma específico. Muito obrigado, Jerry. Duas ou três notas muito breves relativamente à contratualização e ao facto de admitir que possa ser pela entidade externa enquanto sociedade comercial. O modelo inglês que confere autonomia a essa entidade é essa entidade que paga a remuneração mensal e anual ao árbitro e como tal, creio que não poderá ser de outra forma a relação contratual senão com a entidade pagadora. Depois deixar só aqui mais uma nota que me parece importante e que nós também temos que considerar, é que independentemente da intervenção do legislador nacional, qualquer que seja essa intervenção, temos sempre um problema de transnormatividade com aquilo que são as posições regulamentares que a FIFA impõe, independentemente da legislação que é determinada em cada ordenamento jurídico. E nós sabemos que em relação a esta matéria a FIFA tem uma posição muito clara e, portanto, isso significa que o legislador também terá que ter em atenção aquelas que são as normas regulamentares e este problema de transnormatividade. Já não seria a primeira vez, até na lei do contrato de trabalho desportivo, soluções para conformação com o regulamento das competências da FIFA. Exato. Muito bem, Jé, obrigado. Vamos então passar, não sei se alguém, temos todo o gosto, alguém que está... Jerry, peço desculpa, ligar o som novamente, o microfone. Eu é que peço desculpa, que me esqueci, com licença. Se alguém tenha, por favor, todo à vontade de intervir, apresentando-se e colocando alguma questão, alguma dúvida junto do nosso painel. Bruno Carita, boa tarde, como está? Vejo que quer fazer uma intervenção. Boa tarde, professor. Na verdade, tinha mais que uma pergunta, mas acho que vou fazer uma grande que dá para englobar vários temas. Antes de mais, boa noite a todo o painel e muito obrigado por este bocadinho. Certamente foi de grande aprendizado. Gostaria de perguntar quais as condições seriam necessárias para assegurar a profissão de árbitro? E, sendo uma profissão depois estabelecida, quais seriam os fundos necessários e como se conseguiria fazer não apenas uma organização para fazer subsistir esta profissão, mas garantir um funcionamento seguro e pleno da profissão? Surgiriam posteriormente sindicatos, organizações que tutelem os direitos destes árbitros? Qual seria o caminho ideal a tomar? Quais seriam as vantagens e as desvantagens de se proceder a esta profissão? Muito obrigado, Bruno. Vamos fazer a ordem inversa agora. Jerry. Microfone, por favor. Peço desculpa. As vantagens que resultam da profissionalização da arbitragem são, eu diria que se agrupam em quatro grandes subgrupos, entre aspas. Tem a ver com o treino, tem a ver com a remuneração, tem a ver com a formação e tem a ver com a independência e naturalmente, transparência, que é sempre aquilo que mais ataca o árbitro e que este modelo adotado, nomeadamente em Inglaterra, com este modelo de profissionalismo, tornou os árbitros não só figuras públicas, mas mais respeitáveis. Não é por acaso que nós, quando falamos, não estou a falar da qualidade técnica, porque nessa eu não me meto, não percebo nem quero perceber nada de arbitragem, mas do ponto de vista da figura do árbitro, quando nós falamos de um árbitro da Premier League, ou falamos de um árbitro de outra competição, há uma imagem quase de vulnerabilidade do árbitro, que também erra como todos os outros, mas esta imagem é uma imagem que está mais forte desde logo porque ele também sendo profissional em regime de exclusividade e não um profissional que é profissional no exercício da sua atividade e no máximo e na rentabilidade que procura ter, mas que tem outro desempenho e tem que ter outra atividade, porque hoje em dia em Portugal creio que ainda não há condições remuneratórias para que o árbitro se dedique exclusivamente à arbitragem, naturalmente que traz também este cunho de credibilidade. Serão essencialmente estas as quatro vantagens, sendo certo que a vantagem do treino, quer dizer, hoje em dia, um jogador tem um conjunto de instrumentos brutais ao seu dispor, relatórios, estatísticas, vídeos, observação, treino, cientificidade, o que
nós quisermos, inteligência emocional, o que nós quisermos, e obviamente que para termos esse mecanismo ou essa variável de treino num árbitro da elite, é exigível que o árbitro tenha condições, e essas condições passam por estar, na minha perspectiva, a tempo inteiro, num regime de exclusividade, ponto final. Muito obrigado, Lúcio. Ora bem, concordando com tudo aquilo que o Jerry disse, e se calhar eu ia pedir ao Jerry para desligar o microfone. Ok, já está. Olha mal. Concordando com tudo aquilo que o Jerry disse, relativamente à questão do treino, da formação, volto a alertar, e aquilo que o grupo de trabalho em 2011 sentiu, e hoje não tenho dúvida que se sente. Não podemos esquecer que admitirmos a profissionalização, que será, obviamente, a questão desejável, as federações acabam por estar a admitir dezenas, se não centenas de trabalhadores no âmbito do seu universo. E, portanto, até mesmo no âmbito o temor que isto causou, não ao futebol, porque eu acho que não foi bem o futebol, na altura, a entidade que mais complicação teve quanto a isto, mas quanto às outras federações, porque nós não podemos esquecer também que as outras modalidades têm centenas de jogos em cada fim de semana que são apitadas por árbitros, e que todos eles também, e se a lei é feita, não é para o futebol, será para todas as modalidades. E, portanto, esta parece-me ser uma das questões que realmente a Por lei... isso eu perguntava, peço desculpa, no início, se viam isto só para competições profissionais, só para o futebol, ou para as outras modalidades, porque a própria lei fala em juízes, cronometristas e outro tipo de intérpretes da aplicação das leis. Mas na altura o grupo de trabalho deixou isso claro e referiu que haveria a possibilidade da própria norma apenas se circunscrever a competições profissionais ou a todas. E por isso é que eu volto a dizer que, no meu entendimento, quanto às profissionais, que são apenas duas, não é? 3, continuando, contando com a taça da Liga, a primeira e a segunda Liga, não tenho dúvidas que já há condições para o efeito, mas que tem que ser, obviamente, perspectivado ali um conjunto de questões que abordámos aqui, entre outras. Não tenho... Agora, quanto às demais, ainda que sejam e que haja muitos profissionais, perdoe, mas eu tenho muitas dúvidas, porque parece-me que o Orçamento de Estado, quanto ao desporto, ainda não foi tão generoso, se calhar, como deveria ser, e torna as coisas muito difíceis. Esta questão dos custos, Vítor, e também a negociação coletiva, a questão dos sindicatos, não sei se queres... Sim, eu dou só aqui uma nota, porque que não foi falada durante esta sessão, mas que se pode agora dar essa nota, que é, pelo menos no contexto do futebol, os árbitros têm uma associação, portanto, que é a APAF, o que poderia, à primeira vista, mas só mesmo à primeira vista, desbloquear os problemas que estivemos aqui a falar, porque um pouco à semelhança do que acontece com os treinadores esportivos, pese embora não haja um regime legal aplicável aos árbitros, como não há para os treinadores esportivos, nós poderíamos ter um contrato coletivo de trabalho aplicável aos árbitros esportivos, um pouco como acontece com os treinadores esportivos. Só que isso tecnicamente não é possível, porque a APAF, do ponto de vista da sua forma jurídica, não é uma entidade sindical e, portanto, não poderia celebrar um contrato coletivo, uma convenção coletiva de trabalho com, enfim, se quisermos, com a Federação Desportiva, ou para quem entenda que a entidade empregadora seria a Liga com a Liga. Portanto, mas seria uma forma de desbloquear este problema, efetivamente. Obrigado, Hugo. Ana, Patrícia, a questão dos custos, como é que isto se resolvia? Uma nota só, professor, se me permite, dizer só que a profissão de árbitro já está reconhecida em Portugal, ou seja, essa também foi uma questão colocada. A profissão em si, e também não tínhamos tido a oportunidade de referir isto, a profissão já está enquadrada e codificada na classificação portuguesa de profissões, portanto, esse passo já foi dado, já havia sido dado quando da criação do grupo de trabalho em 2011, ou seja, nunca foi o problema de reconhecer a atividade
como profissão, mas sim configurar, digamos assim, o seu exercício como uma relação jurídico-laboral. Essa foi sempre a questão. Relativamente à questão da necessidade, eu já vou aos custos, professor, sem esquecer. Eu entendo que a parte daquilo que é importante para se concretizar o contrato de trabalho, ou reconhecer o vínculo jurídico-laboral, como quiserem denominar, a parte da formação, do treino, da exigência, os árbitros que desempenham as suas funções nas competições profissionais já reúnem essas condições, já treinam quase diariamente nos respectivos polos profissionais, portanto, é, no fundo, passar a reconhecer-lhes um conjunto de garantias, e muitas vezes essas garantias já alicerçadas num pós-carreira, como eu costumo dizer. Relativamente aos custos, o professor Lúcio já foi referindo isso, ou seja, que precisamos de uma generosidade orçamental para que isto se possa efetivamente executar. É necessário intervenção legislativa, e que essa intervenção legislativa depois tenha as suas consequências, nomeadamente a contribuição para que as medidas possam vir a ser aplicadas na prática. Eu não sei se este é o meu último momento e, portanto, para fechar, eu só queria dizer que, efetivamente, o importante é que se venha a tirar do papel todas aquelas que são as conclusões que vamos tendo até agora, porque, seja pela concretização de um contrato de trabalho específico, autónomo, que apadrinhe, se essa for a solução, ou seja pela aplicação analógica do regime de praticante desportivo, o que importa aqui é, efetivamente, tirar do papel aquilo que nós vamos discutindo aqui hoje em viva voz. Muito obrigado. Mais alguma questão? Temos aqui também uma questão que foi escrita pelo Vitória Vieira, obrigado, que no fundo de alguma forma já foi agora respondida também, que se prende com se consideram ou não que as soluções para a pressionação laboral para o reconhecimento dos hábitos podia passar pela implementação de um regime unificado em certos níveis e modalidades de arbitragem. Se quiserem podem pegar nisto, aliando a uma outra questão que possa surgir. Alguém mais tem alguma questão que queira formular, por favor? Não havendo mais nenhuma questão, pergunto se faço também esta segunda questão e algo que ainda fico por dizer. Temos 4 minutos. Não sei se alguém quer intervir. Dos oradores. Muito bem, está tudo dito. Muito obrigado a todos então. E obrigado a quem nos seguiu nesta sexta-feira ao fim do dia, início de noite. É um assunto que efetivamente parece aqui algo consensualizado entre os nossos 4 oradores, mas pelos vistos, e o grupo de trabalho também dizia um pouco que às vezes não se pretende tanto começar, corrijam-me, já não me recordo, mas que não se começa do topo para a base, mas da base para o topo, e vamos ver se a base entende retomar ou não este assunto para que o topo haja em conformidade. Muito obrigado a todos, um bom fim de semana, e esperamos que certamente demos um contributo para este debate que tem que continuar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Autónoma Academy. Experienced people.